Olá, galerinha! Tudo bem? Então vamos para mais uma aula do componente curricular de História. Eu sou a professora Jacelma e a gente hoje vai navegar sobre um novo assunto. Hoje a gente vai abordar sobre a cidade de Salvador. Na aula anterior, nós falamos de São Vicente, a primeira vila brasileira. O que será que a cidade de Salvador está relacionada ao nosso conteúdo? Nós vamos fazer só um breve, mas é um muito breve conhecimento sobre a cidade de Salvador. Nós não vamos aprofundar, tá? Essa atividade você vai ficar para estudar em outros momentos. Então, para aumentar o controle sobre o Brasil, o rei de Portugal enviou à Bahia o primeiro governador-geral, que o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. E assim, com Tomé de Souza, vieram também padres jesuítas, trabalhadores, como pedreiros, carpinteiros e soldados. Então, parte da mata foi destruída e teve início a construção da cidade de Salvador. Essa fotografia mostra a vista do lago do Terreiro de Jesus, com construções da época de Tomé de Souza. Na parte alta ficavam as casas de moradia, a casa do governo, a casa da Câmara e o colégio dos jesuítas. Já na parte baixa, atualmente chamada comércio, foram erguidos os armazéns e as casas das demais pessoas. Essa é a vista aérea do Lago do Terreiro de Jesus, em Salvador, Bahia. Então, as construções, praças e ruas mostradas nessa imagem são muito antigas. Elas possuem mais de 450 anos. No Brasil, algumas dessas casas elas foram construídas com a vinda do primeiro governador Tomé de Souza. Salvador, então, tornou-se a primeira capital do Brasil. Durante o tempo em que foi capital, que foi de 1548 a 1763, a cidade passou por grandes transformações. Em 1624, Salvador foi atacada pelos holandeses. No ano seguinte, os holandeses foram expulsos e a cidade de Salvador voltou a crescer. Então, aconteceu os engenhos de produção de açúcar se multiplicaram e o comércio aumentou. Abriram assim ruas, ergueram-se igrejas e sobrados. O que são sobrados? São casas com 2 ou mais andares. E os donos de plantação de cana-de-açúcar ficaram nesses sobrados quando iam à cidade. Agora, essas duas imagens é para você comparar os desenhos, para você observar aí os prédios, as janelas. Essas duas fotografias, elas lhe mostram semelhanças? Elas são parecidas? O que é que você diz? Nós temos do lado esquerdo a Vila da Ladeira do Pelourinho, em Salvador, Bahia. E do lado direito, a Vila da Rua do Pedro V, em Lisboa, Portugal. E aí, elas são parecidas? Por que será que elas são bem parecidas? Por que será? Você pode pesquisar. Há cerca de 325 anos, descobriu-se ouro, onde hoje é Minas Gerais. E como o Rio de Janeiro ficava mais próximo da região do ouro, o rei de Portugal decidiu mudar a capital. Então, em 1963, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro se tornou a segunda capital do Brasil.
Então, a história do Rio de Janeiro está associada à invasão dos franceses à Baía de Guanabara. Em 1955, um grupo de franceses entrou na Baía de Guanabara e lá se estabeleceu. 3 anos depois, o rei de Portugal enviou ao Brasil Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral. Ele liderou a luta contra os franceses em 1565. Então, Estácio de Sá, que foi o terceiro governador-geral, fundou um forte que deu origem à cidade do Rio de Janeiro. Por hoje já chega, né? Então, até a próxima aula para a gente continuar aprendendo mais sobre as cidades brasileiras.